Bom dia, café da manhã chegando e hoje vamos dar continuidade ao livro de Tiago e hoje iniciaremos a leitura no capítulo 2, do versículo 14 em diante, onde o título diz Fé e Obras. Lembrando, pessoal, para você ser salvo, para você alcançar a salvação, basta você só ter fé e crer em Jesus Cristo. Você tem que confessar com o coração que Jesus Cristo é o seu Senhor e você tem que confessar diante dos homens também com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Uma vez você fazendo isso, você está salvo, se você permanecer até o fim. Óbvio, você tem que ser batizado também nas águas, assim como Jesus Cristo foi batizado. Entendeu? Só isso. Então vamos lá, dando continuidade aqui. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer criticar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que temos a fé e como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outros caminhos? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta, né? Então, aqui está a explicação desse capítulo. Aqui Deus vem trazendo aqui que se você tem fé em Deus, então as tuas obras têm que acompanhar a sua fé. Caso contrário, você tem fé em Deus, mas as suas atitudes, as suas obras, as suas condutas, quer dizer, o seu comportamento, a maneira que você trata as pessoas, a maneira que você considera o seu próximo, se não condizir com a fé a qual você professa em Deus, porque se você crê na palavra de Deus, se você tem fé, se você tem fé, não, todos têm fé. Agora, se a sua fé está em Deus, então, meu amigo, as suas obras têm que condizir com a sua fé. E que são essas obras? Essas obras são o que você faz. Porque se o mandamento da palavra, amar o próximo como a mim mesmo, então as minhas obras têm que ser condizentes a esse amor. Então eu tenho que fazer o bem, eu tenho que desejar o bem, eu não posso guardar mágoa das pessoas, ainda que elas me fazem o mal. Então eu tenho que perdoar. Então essas são as obras da fé. Quer dizer, não adianta eu manifestar uma fé, né? Tenho fé, mas as minhas atitudes, as minhas obras, a minha maneira de comportamento, a minha maneira de ser perante o semelhante, o meu próximo, não condiz com a minha fé. Então, se eu tenho fé, eu tenho que ter obras. E essas minhas obras têm que ser boas, têm que ser condizente à minha fé. Também não adianta eu ter obras, fazer caridade, ajudar o próximo, fazer aquilo que é bom, praticar o bem com as pessoas, com tudo em minha volta, mas eu não creio em Jesus, eu não creio na palavra de Deus,
eu não creio na Bíblia. Então, também essa fé será morta. Por quê? Porque as minhas obras eu tenho, tudo bem? Mas e a fé? Também não tem. Tem que ter as duas. Você tem que crer em Deus, crer na palavra dele, crer no sacrifício, né, realizado na cruz, crer na ressurreição, crer em Deus, crer no Espírito Santo, crer nessa palavra e aí colocar a sua vida nivelada de acordo com o que está escrito aqui. Mas já sabemos que só existe 2 mandamentos a ser seguido, que é o primeiro, amar a Deus, crer nele, né, que é a fé, manifestar a fé nele, e até o fim, nada desse mundo pode abalar a sua fé ou diminuir a sua fé, mas manter a sua fé em Deus. E as obras, que são as atitudes, que é o meu comportamento, tem que estar de acordo também a palavra de Deus. E aqui ele traz Abraão, que é o pai da fé. Ele foi, justificado pelas suas obras, porque ele creu na palavra de Deus e com as suas obras ele manifestou a sua fé, porque Deus pediu a ele o seu filho Isaque e ele, sem hesitar ou sem mudar ou tentar negociar, ele foi oferecer o seu filho a Deus, crendo que Deus, mesmo se ele desse o seu filho único, Deus poderia ressuscitar depois de morto. Então, a fé dele foi imputada para a justiça, E as suas obras o comprovou que realmente ele cria em Deus. Também, aqui ele traz a exemplo da Raabe, que era uma prostituta, E ela era daquele povo dos Moabitas, e ela, no tempo que os filhos de Deus invadiram a cidade de Jericó, que era uma cidade murada, uns muros muito altos, e Deus e Moisés enviou uns espias para ver a cidade, para observar a cidade. E lá, quando eles estavam lá, eles foram vistos pelos moradores da cidade e eles foram então procurados para ser morto. Essa mulher, sendo do povo, daquele povo inimigo, mas ela guardou, escondeu os espias na casa dela, protegendo eles dos inimigos. Então Deus imputou essa atitude dela, considerando essas obras, essa atitude de uma fé, porque realmente ela não conhecia Deus, nunca tinha já tinha ouvido só falar dos feitos desse Deus de Israel, o qual ele vinha fazendo no caminho que o povo de Deus, que eram os judeus, que era, aquele povo vinha subindo para tomar Jericó, para guerrear e tomar Jericó. Então, o caminho que eles vinham tinha um mar chamado Rio Jordão e Deus abriu o mar para eles passar a terra seca. E eles, ela não conhecia Deus, não tinha muita informação do nosso Deus, desse Deus invisível, do Deus da Bíblia, do Criador de todas as coisas. Mas ela temeu e creu no Deus vivo. E por causa de ela ter tido uma atitude de esconder os espias, que eram os mensageiros de Moisés, mas estava a serviço de Deus, Deus o considerou, Deus imputou a atitude dela, a obra dela foi considerada, e por isso ela alcançou salvação também. Ela foi salva. Daquele dia, quando se deu a destruição sobre Jericó, a família dela e ela ficou salva. Deus poupou a vida dela. E aqui, nesse livro de Tiago, Deus traz novamente a lembrança de que, então, se você quer crer em Deus, manifestar sua fé em Deus, na sua palavra, no Senhor Jesus, então, meu amigo, as suas obras, as suas atitudes, o seu comportamento tem que condizer, tem que ser do bem, tem que ser fazer o bem, tem que ser com amor, com tudo isso. E aí
a sua vida irá bem e tudo irá bem na sua vida. Você vai ter problema? Vai, mas por causa da fé que está em você e as suas atitudes, as suas obras em direção a ela, condizendo com a fé em Deus, você será vencedor. Como assim? A exemplo de Abraão, a exemplo de todos os seguidores que seguiram Jesus, que seguem Deus, que têm fé em Deus, que crê nesse Deus vivo e não larga dele por nada desse mundo. Não é o dinheiro desse mundo que vai fazer você deixar de crer em Deus, não é nada desse mundo, não é homem, não é mulher, não é filho, não é ninguém, não é nada, não é potestade, não é principado, não é governo, não é nada nesse mundo que vai fazer você deixar de crer em Deus e amar a Ele sobre todas as coisas. Não é música, não é filme, não é novela, não é nada desse mundo. Não é a fome, não é a nudez, não é a doença, não é o corona, nada vai fazer você voltar para trás. Como alguns que foram iluminados, receberam de Deus a sua palavra, a salvação, creram, mas com o passar do tempo, com os problemas, com as dificuldades que todos nós temos aqui, enfrentamos nesse mundo, mas essas dificuldades, ou conversas de outras pessoas, ou música, ou filme, ou o que for, homem, mulher, distração, o que for que o mundo oferece, dinheiro, festas, enfim, foram o suficiente para apagar a fé, quer dizer, enfraquecer, fazer com que essas pessoas voltassem para trás. E o estado dessas pessoas se torna pior do que antes de ser iluminada, de receberem a verdade, a palavra de Deus, o esclarecimento. Então, a Bíblia diz aqui que essas pessoas que olham para trás, que se voltam para trás, os seus estados depois se tornam pior do que antes de receber Jesus Cristo. Então, meu amigo, se você é de Deus, se você crê na palavra de Deus, mantém-se de pé e firme até o fim, porque a promessa está de pé para comigo, para com você e para com todos que crê em Deus, que crê no Senhor Jesus, que crê na palavra dele. A promessa está de pé. Você será salvo, você entrará no reino de Deus e não ficará no inferno. Mas assim como Deus tirou Jesus Cristo, o seu Filho, do inferno, não deixando ele ficar nas garras da morte, também todos que crêem em Deus e em Jesus, na sua palavra, não ficará nas garras do inferno, que é a morte. O inferno é a morte. A morte é o inferno, que é o fim dessa vida aqui, e nós iremos ser presos, no aguilhão da morte. Mas Jesus já venceu a morte, então os seus filhos não permanecem na morte. Assim como ele não ficou, assim os seus filhos, todos que creem no seu nome, que creem na palavra, então, e ser batizado, tem que ser batizado, porque a palavra é essa e o mandamento é esse, tem que ser seguido. É uma lei, é um mandamento, tem que ser seguido. Todos que for batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e ficar firme até o último fôlego de vida, até o último suspiro aqui, não negar Jesus, mas confessar Ele diante dos homens e amar o seu próximo, se esforçar para ser melhor a cada dia, então você está salvo, pode ter certeza disso. Então a sua alegria está completa, você não tem motivo para ser triste, nem para andar de cabisbaixo e nem decepcionado com qualquer coisa desse mundo, porque tudo aqui é passageiro. Então nada daqui você vai levar, a não ser a salvação, de continuar existindo. Você sai desse corpo e, se você crê em Jesus, Ele te dá um outro corpo incorruptível, sem pecado, sem mal, sem nada que esse corpo que nós temos agora, que Ele nos oferece, Não, o outro corpo que nós receberemos será incorruptível, será dado a todos os filhos de Deus,
Então, meu amigo, vale a pena você crer em Deus. E não paga nada, é de graça. Basta você crer, abrir seu coração, seu entendimento e receber Jesus Cristo. E pronto, você já está salvo. Tem que ser batizado, mas já está salvo. E confessar Jesus, confessar Deus diante dos homens, tá bom? Esse é o Café da Manhã de hoje. Vou deixando por aqui. Compartilhe esses vídeos com outras pessoas para que o Espírito Santo converta eles. Porque só Deus, através do seu Espírito Santo, que convence o homem e a mulher do pecado e faz ele se arrepender e se voltar para Deus, que é o seu Pai. O diabo não. O diabo é diabo porque não se arrepende. Ele pratica o mal e não se arrepende e continua praticando a maldade. Todas as pessoas que fizerem esse caminho será então seguidor do Satanás. E o seu fim é o inferno. Enquanto os de Deus se arrepende, se converte e ama e perdoa. Amém.